Complete a música comigo, hein? Toda vez que eu chego em casa, Meus amigos, hoje a gente conversa sobre A Metamorfose de Kafka. Um conto ou uma novela devido ao tamanho do texto. Para mim é mais um conto mesmo, não chega nem a 100 páginas, se você for analisar, acho que dá umas 70 páginas, fica ali, entre conto e novela. O Kafka produziu poucos escritos, então ele tem aí ainda algumas cartas, inclusive nessa edição da Martin Claret, tem um apêndice com mais 2 obras dele, que é Um Artista da Fome e Carta ao Pai, que são bem curtinhos também. A Metamorfose é um dos seus mais marcantes. Você tem talvez o mais famoso, que seria O Processo, que eu ainda não li. Essa é a primeira obra que eu tenho contato assim do Kafka. Não tinha muita curiosidade de ler, por conta da resenha, que todo mundo fala que tem uma barata aqui dentro, né? Ele se transforma numa barata. E aquilo sempre me soou muito extraordinário, muito fantástico demais. Eu fui adiando, mas chegou a hora, eu li e vou falar para vocês. Foi surpreendente. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Vamos lá. Primeira coisa, gente, barata. Não tem barata aqui. O que acontece? As descrições bem detalhadas a respeito do grande inseto, que é a única coisa que é mencionada, nos levam a entender que ele teria se metamorfoseado numa barata. Tudo indica, de acordo com as descrições, que fosse isso. Mas em nenhum momento aqui está explícito que era uma barata. E vocês vão entender por quê. Na verdade, o inseto em si não faz diferença. O que acontece? A obra ela já se inicia com a famosa frase: quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos agitados, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Ele estava, já no início da obra, metamorfoseado num inseto de tamanho real, ou seja, do seu próprio tamanho, meio transformado num inseto, e ainda a outra metade conservando as suas características humanas. E essa outra metade seria o quê? Além do tamanho real, do seu tamanho real, a sua consciência. Porque ele está metamorfoseado fisicamente, porém ele está compreendendo tudo e pensando ainda com a sua própria consciência. As pessoas em volta é que não o compreendem. A obra se inicia ali no seu quarto, quando ele acorda desse sonho, e ele se vê então transformado lá na própria cama. Ele tenta levantar, não consegue, e aí vem as descrições das características, de como ele ficou, e isso é o que leva o leitor a entender que era uma barata. A história se passa apenas ali no quarto e nos cômodos da casa. A sua família está preocupada porque ele ainda não levantou para trabalhar, e ele vai escutando todos os diálogos ali, enquanto ele vai falando: olha, eu tô indo, olha, não sei o que, olha, não sei o que lá, enfim. Só que ninguém entende o que ele fala, porque tudo indica que quando ele fala, ele emite aqueles sons esquisitos dos insetos. E na cabeça dele, todo mundo tá entendendo, até que tem ali as primeiras interações, as pessoas veem como ele está, e aí ele chega à conclusão que realmente ninguém está entendendo nada do que ele está falando. Eu quero resumir para vocês o enredo porque é muito curtinho para a gente entrar na discussão. O que aconteceu após ele se dar conta que ele estava transformado? Ele viu que ele estava perdendo a hora do trabalho, ele era um caixeiro viajante. A vida dele era o trabalho. Isso fica muito evidente no começo da obra, porque só se fala no trabalho dele. Ele mesmo só fala no trabalho dele, ele só pensa no trabalho dele. E como ele perde a hora, o seu gerente vai até a casa dele para saber o que está acontecendo. Um funcionário aparentemente exemplar
não costumava faltar ao serviço e nem chegar atrasado. E aí ele fica naquele desespero de querer levantar para ir para o serviço, e os pais batem na porta, a porta estava trancada, o gerente ali, todo mundo falando, chamando, e ele nada de levantar, de responder. Acharam que tinha acontecido alguma coisa. Então eles abriram a porta, deram um jeito lá, abriram a porta, e todo mundo se deparou com aquele inseto gigante. E ali então começa o drama familiar. O gerente vai embora, ele não entende por que as pessoas não estavam ouvindo o que ele estava falando. O pai e a mãe, ele morava com o pai, a mãe e a irmã. O pai e a mãe não conseguem manter aquele contato visual com aquele inseto. E a única pessoa que vai cuidar dele de alguma maneira, de uma maneira ou de outra ali, é a irmã mais nova. E a gente descobre que ele tinha uma grande afeição pela irmã, ajudava, ele queria pagar até um conservatório para a irmã, porque a irmã tinha um grande talento musical, o que custaria muito dinheiro. Então, no final das contas, quem passa a cuidar dele de alguma maneira é a irmã. Um outro detalhe importante é que o Gregor era o responsável financeiramente pela família. Ele era o arrimo. Ele era a base. Isso gerou mudanças em toda a estrutura, né? Porque ele não conseguiu mais trabalhar. Todo mundo que estava ali desocupado, e o pai também já tinha ali uma certa idade, todos eles voltaram a trabalhar. O pai arrumou um serviço de novo, a mãe também, a irmã ficou cuidando deles, assim, ficou cuidando do Gregor, fazendo as coisas ali, era ainda, pelo que eu entendi, ela ainda era menor de idade, ainda não saía para trabalhar, mas até o final do livro ela também sofrerá uma mudança. E assim as coisas foram se sucedendo. O Gregor passava todo o seu tempo trancado no quarto. A irmã entrava 2 vezes por dia para fazer faxina. No início era 2 vezes, depois diminuiu, foi 1 vez só. E quando ela entrava, o Gregor ficava escondido embaixo do canapé, que é aquele banco comprido, né, que tinha antigamente na casa das pessoas. E não tinha contato. A irmã levava comida para ele, e aí vocês vão acompanhando todo o processo de mudança, porque primeiro ela levou uma tigela de leite com pão. Aí ele não comeu, ele não conseguiu colocar a cabeça dentro da tigela. Depois ela viu que ele não estava comendo, foi fazendo teste, levando outros alimentos. Aquele alimento que era bom, ele não comia. O alimento estragado que ela levava, ele percebeu que aquilo era bom para ele. Então você vai vendo essas mudanças acontecendo. E a irmã então vai nesse sistema, até que ele também vai deixando de se alimentar. Enfim, os pais, naquela falta de dinheiro, acabam alugando um quarto para alguns inquilinos para levantar um dinheiro. E nesse meio tempo, o Gregor ele aparece ali porque ele sai do quarto e ele quer ouvir a irmã dele que estava tocando, né, para esses inquilinos, e dá de cara com todo mundo. E aí fica aquele pânico geral. O seu pai, para tentar conter o Gregor, empurrar ele de volta pro quarto, tá com a maçã, pega uma maçã e taca nas costas dele, e a maçã fica encravada nas costas dele, ela afunda e entra e fica lá. E ali começa o processo de morte do coitado, que aquela maçã vai apodrecendo lá dentro, porque ele não consegue tirar, e também ninguém tem coragem de ir lá botar a mão naquele bicho. O coitado acaba falecendo, e aí a família se muda para uma casa menor, porque aquela casa era muito grande. Aí a irmã também começa a trabalhar, os pais chegam à conclusão que está na hora de casar a menina e etc. Então o enredo, ele é curtinho, não tem grandes acontecimentos no enredo. O que nos leva à primeira conclusão. Bom, todo livro de literatura, a gente já sabe que o enredo ele é uma ferramenta que o autor utiliza para nos passar alguma mensagem. Mas, de maneira geral, a gente sempre aproveita os enredos, né? E esse enredo eu não aproveitei muito, sinceramente não mexeu comigo, não me tocou muito o enredo. Agora, quando você para analisar os pequenos detalhes ali do enredo e procura entender o que o Kafka estava querendo nos falar, aí a coisa fica interessante. Aí a coisa fica muito boa. Primeiro, nesse período, se eu não me engano, essa obra ela foi publicada em 1915, não me lembro exatamente, mas era ali, entre 12 e 15, 1912 e 15.
O Kafka, ele nasceu nessa virada de século, 1840, não me lembro agora exatamente, mas foi no final do século, virada ali. E era um período onde a Revolução Industrial, ela estava ainda muito em alta, esses costumes capitalistas, onde as pessoas precisavam trabalhar, enfim, tudo girava em torno do trabalho. É isso que eu quero dizer para vocês. E de que maneira que o Kafka, ele coloca isso? No começo, só se fala em trabalho. O Gregor só pensa em ir trabalhar. Você percebe que ele já estava meio que isolado da família, psicologicamente falando. Ele já estava distante. Tanto é que ele começa isolado no quarto, o quarto trancado ali. E ele nem menciona outra coisa. Ele não quer saber se, o que as pessoas vão pensar de mim, o que eu vou fazer, o que não vou fazer, não. Ele fala assim, eu preciso ir trabalhar, preciso levantar. E fica aquele drama, assim, de páginas no começo, dele tentando sair da cama para ir trabalhar. Ele acorda antes das 6 da manhã, se não me engano ele tinha que sair lá umas 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas. E as horas vão passando e ele não consegue sair da cama. E ele vai pensando, meu Deus, o que vão pensar de mim no trabalho? Meu Deus do céu, se eu perder esse emprego, como que eu vou fazer com a dívida do meu pai? Porque parece que o pai tinha uma empresa, e aí quebrou, e aí então ele estava pagando essa dívida do pai e sustentando a família. Então veja você, a personalidade do Gregor era constituída basicamente da sua profissão e das suas preocupações. Isso já nos leva a crer, isso já nos dá a primeira pista. A transformação do Gregor não era no inseto. O inseto, na verdade, ele não importa. É como se fosse apenas uma alegoria, apenas um simbolismo. Na verdade, o que ele perdeu foi a sua personalidade. O Gregor já estava metamorfoseado já há muito tempo. O que também nos leva a crer, nos leva a acreditar nessa hipótese. Quando ele se vê metamorfoseado na cama, além daquelas preocupações do trabalho, que era só aquilo que tinha, ele não se preocupa com a sua condição de inseto. Em nenhum momento ele estranha aquilo. Ele simplesmente faz a constatação, tipo, agora eu tenho um casco, agora eu tenho várias perninhas e uma antena. Preciso levantar para ir trabalhar. Não tem nenhum estranhamento naquilo, o que seria impossível. Pense você se você acordasse metamorfoseado num inseto gigante parecido com uma barata. Talvez a primeira coisa seria entrar em choque. Meu Deus do céu. Enfim. E ele não. O que nos leva a crer que ele já estava acostumado com essa situação. Né? Obviamente que o inseto é uma ferramenta ali para te passar alguma coisa, como se fosse como os mitos antigamente. Ninguém fica pensando, nossa, um inseto. O mito de Prometeu, por exemplo, que roubou o fogo do céu e deu aos homens, e aí ele foi castigado, foi amarrado lá na pedra, no tronco, sei lá, e os corvos vinham comer o seu fígado todos os dias, e aí todas as noites o fígado dele se regenerava e no dia seguinte os corvos, os pássaros voltavam a comer o seu fígado, e aquilo pela eternidade. Ora, eu imagino que ninguém ficou questionando o criador do mito para falar, pô, mas por quê? Mas isso é impossível, coisas do tipo. Pois é, o que ele queria passar era algum ensinamento. E aqui é a mesma coisa. Por isso que quando a pessoa fala que é a história de um inseto, ou a pessoa não leu o livro, ou se leu, ela não entendeu. Voltando aqui à ideia que eu estava construindo aqui com vocês, do que é que fala esse livro então? Ele fala da perda da sua personalidade. O Gregor não era mais nada além do trabalho. Toda a sua essência, toda a sua realização estava concentrada no seu trabalho, o que remete àquilo que eu falei para vocês do contexto da Revolução Industrial, daquele proletariado que foi bem reparado ali por Karl Marx e por Engels. E nisso eles acertaram muito, né? Porque aquele era o contexto da época, aquele era o drama do ser humano da época, e era nesse contexto que o Kafka vivia ainda. Isso está muito evidente. E o autor vai
percebendo que isso vai se concretizando. Essa linha de raciocínio a perda da personalidade dele vai se concretizando, porque afinal de contas é só isso que ele pensa. Até que chega um ponto que ele percebe realmente que não tem mais como ele ir trabalhar. E aí as coisas vão degringolando. E aquilo assim vai entristecendo o leitor, porque ele percebe que num dia ele era tudo para sua família, tudo no sentido assim de sustento. Psicologicamente ele já não era mais nada, mas aquilo na sua cabeça, ele era o sustento da família e agora ele já não era mais nada. Ele passa a ser então um estorvo. E aí a sua irmã, que tinha ali aquela boa vontade, e depois o leitor percebe que até a mãe, assim, que queria muito ver o filho, mas não tinha coragem, até ela dá um jeito de entrar lá para ver, enfim. Só que a história vai se findando e eles chegam à conclusão de que talvez fosse melhor ele morrer, porque era um estorvo, e era ruim para ele também. Então talvez fosse melhor ele morrer, só que ninguém tinha coragem de matar aquele inseto, e ele também não morria. E aí, o que acontece? As pessoas vão entulhando coisas no quarto dele, o quarto dele vira um depósito, a irmã já não entra mais para limpar, e ele vai apodrecendo com aquela maçã nas costas, e aquela poeira que vai se acumulando em cima dele, e aí então ele vai morrendo lentamente sozinho. Isso me leva a pensar uma outra possibilidade de interpretação da obra, que vou falar para vocês, que primeiro me veio à mente, antes mesmo dessa possibilidade aí da perda da sua personalidade, né, por conta desse drama do trabalho. Antes de entrar nessa outra possibilidade de interpretação, só finalizar essa linha de raciocínio aqui. Essa perda da personalidade que iniciou-se lá no período da Revolução Industrial, ela permanece até hoje, e talvez hoje com muito mais força psicológica. Porque veja bem, naquele período as pessoas eram simplesmente obrigadas a trabalhar. Saíam do campo, né, aquele êxodo rural, e vinham para os grandes centros, em busca de emprego, de trabalho. Então a mulher também sai de casa para ir trabalhar, o homem sai de casa para ir trabalhar, enfim. Mas talvez não tivesse ainda, pelo menos para a grande maioria, quem fazia serviço braçal, né, não tivesse essa consciência, como tem hoje, por exemplo. Eu não imagino que aquelas pessoas, aqueles operários, se sentissem realizados com o seu trabalho e sentissem a necessidade de se realizar com o seu trabalho. Atualmente, o que nós temos? Nós temos uma projeção da consciência do indivíduo, já ainda novo, para alguma profissão em si, no futuro próximo, onde ele imagina que aquilo será a vida dele e a sua realização pessoal. Esse é o ponto importantíssimo que nos leva a refletir sobre essa perda da personalidade. Atualmente, não se tem mais nada na vida além da sua profissão. Então, se você não tem uma profissão, quem é fulano? Não é nada. Não é isso? Quando as pessoas perguntam para alguém, quem é o fulano? Ah, o fulano é advogado. O fulano é, sei lá, dentista, ele é médico. O médico ainda tem muito prestígio social. Essa, para mim, é a maior reflexão. Pare você para pensar o que você faz da sua vida, quem é você. Você conseguiria me responder algo além, uma resposta além da sua profissão, da sua ocupação? Deixa aqui nos comentários se você conseguiria fazer isso. Que isso também nos leva a refletir sobre o ócio de Aristóteles. Se eu não me engano, eu já comentei isso. Não lembro em qual vídeo, mas que era aquilo. O trabalho, ele existia para custear a sua existência, para que você pudesse sobreviver, manter ali o seu corpo. Cessado o período do seu trabalho, você entraria no ócio. E esse ócio, que é o ócio criativo de Aristóteles, serviria para você pensar na sua vida, para você construir a sua personalidade, para que você construísse a estrutura do seu espírito, da sua alma. Porque em última análise, todos nós vamos morrer. Essa é a única certeza que nós temos. E aí o que nos espera para além dessa vida terrena? É isso que nós deveríamos pensar, e é isso que nesse ócio nós deveríamos estar trabalhando.
E é isso que o Aristóteles também queria dizer. Olha, o que você vai fazer ali com aquele seu tempo livre? E hoje em dia, o que nós fazemos? Nós trabalhamos e na folga nós nos distraímos. Quando você consegue, né? Porque tem gente também que trabalha em um regime análogo à servidão. Mas, de maneira geral, as pessoas têm ali o seu dia de folga. E nos momentos de folga, o que as pessoas fazem? Elas se distraem. Elas pegam o celular e ficam lá assim, ó, o dia inteiro, rolando feed, ou ela sai para beber, ou ela sai para paquerar, para namorar, para fazer qualquer coisa. Então aquilo ali é literalmente uma perda de tempo. Você não constrói nada de útil na sua vida. Para além desse pensamento materialista, dessa realização pessoal materialista, né, apenas de bens ali, daquele ganho que você consegue ver, a primeira coisa que me levou a pensar, que eu fiquei, cara, quando eu cheguei na metade do livro assim, eu falei, essa transformação é muito parecida com a vida de uma pessoa que chega à idade mais avançada, de um idoso. Para pensar. Uma pessoa que sempre foi o arrimo da casa, sempre levou o dinheiro, o sustento, sempre manteve a família de pé. Uma mulher, principalmente, que sempre assume esse papel de manter a estrutura familiar. Antigamente o homem trabalhava e a mulher ficava em casa, mas aí as coisas foram mudando e além da mulher ter essa função psicológica de manter a estrutura da família, ela também trabalha. Tem suas exceções, tem as mulheres que não colaboram, enfim, mas de maneira geral a gente sabe que é assim que funciona. Aí você imagina essa pessoa a vida inteira ali fazendo tudo e de repente ela se vê idosa. Os pensamentos dela, muito provavelmente, são os mesmos do Gregor. Ela pensa assim, nossa, eu preciso levantar para ir trabalhar. Aí ela vai e não consegue, ela já tem fraqueza. Ah, eu preciso levantar e cuidar da casa. Ah, o que será que meus filhos estão precisando? Não é isso? São essas preocupações? Aí ela vai percebendo que não consegue, vai tentando forçar a situação, aquilo vai deprimindo, aí ela vai tomando consciência de que aquilo era a única coisa que ela sabia fazer. Cuidar dos filhos, por exemplo, era a única coisa que ela fazia bem, assim, que ela fazia com gosto, que ela sabia fazer bem, enfim. E ela vê que ela não pode mais fazer aquilo. Ou de repente, sei lá, fazer uma faxina, ou de repente, ou nos tempos modernos, né, na sua profissão, ou não consigo mais trabalhar, enfim. Ela se vê naquela situação. E aí ela passa então ao quê? Depender dos outros. Que era o primeiro passo que aconteceu com o Gregor. Ele dependia da sua irmã para levar comida para ele e limpar o seu quarto. E também dependeria para limpar ele mesmo, mas ela não tinha coragem, né? Era uma situação terrível ali. E veja vocês, quem já cuidou de idoso, quem já teve idoso na família, quem já teve pessoas doentes na família, é assim ou não é? A pessoa não fica lá dependente de tudo? A pessoa fica naquela vergonha, naquela situação constrangedora de querer fazer alguma coisa para ajudar e não consegue, e fica naquela humilhação de ter alguém cuidando dela. Não é isso? É exatamente isso que ele passa aqui também. E a coisa vai piorando e é igualzinha a vida de um idoso ou de uma pessoa doente. As pessoas da família vão chegando a um ponto que não aguenta mais cuidar daquela pessoa. E elas estão fatigadas. Olhar para aquela pessoa é incômodo, né? Entrar naquele quarto é incômodo, tudo aquilo gera um transtorno para a família, mas as pessoas vão e continuam fazendo, cumprindo com as suas obrigações, e geralmente é uma pessoa só, né? As outras pessoas ficam meio ali no entorno, enrolando, né? Porque um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não trata de um pai, né? E é isso também que tem aí. É só a irmã que tem a coragem. E a mãe, quando toma uma atitude assim, que ela, não, agora eu vou entrar lá, desmaia. É muito triste e você vai acompanhando aquela morte anunciada, né? Que tá próxima. E é terrível, é terrível. Ele vai... Quando o pai taca aquela maçã para espantar ele, aquela maçã entra ali no seu casco e ninguém tem coragem de tirar aquela maçã dali, ele vai morrendo. Cara,
A primeira coisa, então, que me vem à mente seria isso. Uma pessoa nessa situação que era tudo e hoje já não é mais nada. E você vai acompanhando lentamente aquele processo. Até que ele morre. E aí a família dá aquele alívio, fala, nossa, vida que segue agora, graças a Deus, né? Nós não aguentávamos mais, nós nem sabíamos mais se aquele ainda era o nosso Gregor ou não. E não é assim também? Quem já teve pessoa doente, deixa nos comentários aqui. Você não fica pensando, fala, meu Deus, ai Deus que me perdoe, não sei o que, tá pensando isso. E aí você não olha aquela pessoa, você não fala assim, meu Deus, nem parece mais aquela pessoa que eu conheci, aquela pessoa que fazia tudo, não é isso? Olha, gente, é o seguinte, que belo livro, que bela novela, que belo conto, enfim. Curtíssimo, você consegue ler aí num dia tranquilamente, numa sentada. Você lê aí umas 2, 3 horinhas, se você já tiver aí num hábito de leitura, num ritmo de leitura, né, bom. Se não, sei lá, uns 2, 3 dias, se você lê ele aí tranquilamente. E não tem, assim, palavras difíceis, digressões complicadíssimas, longas reflexões do autor, nada disso. A linguagem é simples, tem poucos parágrafos, assim, tem poucos capítulos, então é muito acessível, é muito acessível. Talvez tenha a dificuldade de você interpretar essas coisas que eu estou trazendo para vocês. Eu trouxe essas duas possibilidades de interpretação. A primeira é a mais óbvia do trabalho, porque está sendo mencionado aí, né, de cara. E a segunda é essa questão de um idoso ou de um doente, que se encaixa muito bem. E a literatura é isso. Uma boa literatura, como dizem os críticos, é aquela literatura onde o autor não conclui as coisas por você. Ele lança ali possibilidades e você interpreta. Fica ao seu encargo aquele entendimento. E aí isso nos abre diversas portas para que nós melhoremos e para que nós construamos a nossa personalidade. Dentro dessas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, fica claro entender por que essa obra entrou para o cânone da literatura universal. Eu não considero, agora é a minha opinião, né? Eu não considero isso aqui uma obra maravilhosa. Quem já leu muito sabe, eu nem li muito, eu li alguns livros aí. Quem dirá sei lá, pessoa que já está há anos, né, nesse mundo da literatura. Porque é como diria o Ariano Suassuna, né, se você gasta um adjetivo maravilhoso para a banda Calypso, o que é que sobra para você dizer de Beethoven, né? Então eu penso a mesma coisa, se eu gastar um adjetivo desse com a metamorfose, o que vai me sobrar para dizer de Dom Quixote? É de grande valor e de grandíssima utilidade para a construção da nossa personalidade, a metamorfose. Você ficar raciocinando sobre isso não tem valor que você possa definir. Todos nós já saibamos disso, mas quando você vê essa alegoria, né, do inseto com uma pessoa doente ou com alguém que perdeu a sua personalidade, esse conhecimento, ele se sedimenta dentro de você. E essa também é uma característica de uma literatura de qualidade. Meus amigos, então é isso. Hoje eu acredito que eu fui direto ao ponto, consegui trazer uma boa reflexão para vocês. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessas duas possibilidades aí de interpretação. Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem essa edição. Recomendo ela também até porque tem um apêndice aqui, ó, Um Artista da Fome e Carta ao Pai, que vocês teriam que comprar de maneira separada, e tenho certeza que vocês vão gostar desse e vão querer continuar lendo essas duas obras do Kafka. E já está aqui, ó, curtinho. Tem o livro inteiro, com todos os apêndices e o prefácio. Ele tem 146 páginas. Sei lá, em menos de uma semana você lê isso aqui. Então vale muito a pena. Vou deixar o link aí
na descrição. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar e que vai aproveitar, vai se beneficiar desse conteúdo. Fico por aqui, um abraço e até mais.